Olá, eu sou o Rangel Adênio e falo de Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão. Em nosso vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns cuidados que você tem que ter com relação à proteção da sua rosa do deserto com relação ao sol. Então roda a vinheta e vamos lá. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para você, né? Você costuma mudar o regime de sol da sua planta com frequência? Por exemplo, sua planta fica uma parte do dia no sol, outra parte do dia na sombra, né? Você vai movendo essa planta, ou nos casos mais assim acentuados, né? Sua planta está acostumada ali com aquele regime de sol e de repente você muda essa planta de lugar, né? Retira a planta do lugar de sol e leva para a sombra, né? E depois de um certo período você volta ela direto para o sol. Você faz isso? Então muito cuidado, né, nessa mudança da rosa do deserto de regime de sol, né? Se você costuma fazer isso, eu vou te alertar com relação a alguns problemas, né, que você pode terminar causando a sua rosa do deserto no intuito de proteger. A gente sabe que o intuito é sempre de proteger, né, as nossas rosas do deserto. Mas quando você faz essa mudança brusca, né, de regime de sol, você termina mandando uma mensagem muitas vezes errada para a planta, né? Digamos que a sua planta está no sol e você passa ela direto para um sistema de sombra, né? Como eu falei, muitas vezes até por conta da chuva, você tira da chuva e joga para um lugar coberto. Essa planta muitas vezes vai perder todas as folhas, né? Aqui eu já relatei esse tipo de problema, já verifiquei em diversas vezes, né? A planta cai todas as folhas. Ali ela está entendendo que ela mudou, né? Ela não precisa daquelas folhas naquele momento por conta dessa mudança, né, brusca. Então a rosa do deserto ela é bem sensível com relação a isso. Da mesma forma acontece quando você muda a sua rosa do deserto, que vive em local sombreado ou com a incidência baixa de sol, e você passa ela direto para o sol, né? Além de perder as folhas, nesse caso, sua rosa do deserto pode estar sofrendo queimaduras no caudex também, né? Porque ela tem um sistema de proteção natural, né, que ela entende a incidência solar que ela tem naquele local e ela passa a gerar uma proteção, né, para aquela camada externa, né, aquela pele, né, vamos dizer assim, da planta, né? Ela vai gerando uma proteção como se fosse, na verdade, um protetor solar natural. Então, quando essa planta passa algum tempo em local sombreado, ela entende que não precisa daquela proteção, né? E vai diminuindo essa proteção aos poucos. E você pega e leva de vez para o sol, termina gerando essas queimaduras. Eu já tive casos aqui também de queimaduras geradas por essa mudança brusca, né, de sistema de pouco sol, né? Tomava sol da manhã, eu levei para um local que tomava sol numa grande parte do dia, né? Ou até ali meio-dia, né? Que é um horário que eu acho interessante aqui para a região que eu estou, né? Como eu sempre digo, eu estou em Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão. Aqui o calor costuma ser intenso. Agora mesmo aqui está derretendo. A gente está em novembro, né, de 2021 e o sol pelando. Mas se você mora numa região que é mais fria também, você tem que observar essas diferenças, né, de região para região. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns casos que eu estava tendo de queimadura por conta de sol, né? Só para que vocês tenham uma noção, né, de como o sol aqui é intenso, né, nessa parte aqui do Nordeste que a gente está, muitos de vocês também são daqui do Nordeste,
eu resolvi fazer essa, vamos dizer assim, essa horta, né, de rosa do deserto no chão, com algumas mudinhas que eu tinha e não queria colocar em vaso, outras porque não tinha mais espaço para colocar em vaso. Então eu passei as plantas aqui, né, fiz um lugarzinho mais elevado, como se fossem as leiras mesmo que a gente faz em horta, e coloquei essas plantas aqui, já as mudinhas, né? Tirei das bandejinhas e coloquei aqui. Só que o sol era direto nas plantas, né? Não tinha esse sombrite. Então, o que aconteceu foi que as plantas começaram a derreter, mas derreter literalmente. A gente já tirou muita planta aqui que derreteu, né? Queimou, esturricou por conta do sol. Tem algumas ali ainda que eu vou tentar mostrar para vocês aqui esses casos de queimadura que a gente teve. Então a gente já substituiu uma boa parte, mas aqui nesse local pega o sol da tarde, e o sol da tarde aqui é terrível. Aqui quando não estava coberto, né, não tinha um sombrite para dar uma amenizada nesse sol, você no horário da tarde você não aguentava ficar ali, ó, próximo do muro, né? Então isso, para a rosa do deserto, ela tem um limite, principalmente uma planta nova como essa, né? Plantinhas novas como essa, elas têm um limite de sol que elas resistem, né? Então você precisa observar isso também, qual é a idade da sua planta, né? Quanto mais nova for, ela tem mais chance de sofrer queimadura, né, do sol. Essas rosas, apesar do nome, né, rosa do deserto, elas têm um limite que elas resistem, né, ao sol intenso. Aqui, o problema que eu tenho maior é com relação ao sol da tarde. As plantas que ficam em regime do sol da manhã, não tenho problema com essas plantas, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas que estão aqui queimadas, né? Aqui tem um exemplar que é bem interessante. Eu acredito que ele sobreviva, eu não quero tirar por isso. Mas você nota aqui, ó, o lugar onde o sol estava pegando, exatamente no local onde pega o sol da tarde, tá vendo? Olha só para aqui, ó, o buraco que está central. A queimadura você conhece por isso, né? O lugar que estava mais intenso fez esse buraco e fica amarelado em volta, né? Vou mostrar mais um caso aqui. Olha só, outra plantinha aqui, ó. Olha só, tá vendo? A parte do centro com a queimadura mais intensa, a parte mais clara em volta e o outro lado perfeito, ó, perfeito. O lugar que não pegava o sol da tarde, perfeito. Então não tem como eu dizer, não, foi uma outra coisa. Ah, foi ausência de cálcio. Olha só, que cálcio é esse? Como algumas pessoas alegam, né? Que o cálcio vai proteger, lógico, o cálcio vai fortalecer a parede celular da planta. Mas olha só, olha o lado do sol da tarde e olha o lado que não tem sol da tarde, né? Várias aqui, todas estão assim. Olha a outra aqui. Olha o outro lado dessa planta. Deixa eu ver se eu consigo filmar sem retirar ela do chão. Ó, limpinho no lado de cá. E o lado do sol tá aqui. Queimadura central com uma característica do sol. Tá vendo? Mais forte e amarelado em volta. Então são várias plantas. A gente retirou muita planta daqui assim. Mas foi muita planta mesmo. Eu tive que jogar fora. Perdi bastante planta. Essas aqui são alguns enxertos que estavam aqui, ó, pequenininha, que estava maturando. Olha a queimadura desse lado, olha o outro como tá perfeito, né? O lado do sol da tarde totalmente queimado. Essa aqui chegou, abriu um buraco, né? Um gialo. Olha o Caldetes gordinho, já estava ganhando corpo, mas olha aí, queimado no lado do sol, no outro lado perfeito, né? Como é que você vai dizer que isso aqui é deficiência nutricional, né? Olha só a queimadura ali, né? Então muita planta, muitas eu já tirei daqui, como eu falei com vocês, né? Teve muita destruição. Agora as plantas, como eu falei, voltaram a estabilizar, né? Depois que a gente colocou o sombrite, para você ver a importância, né,
de um sombrite como esse aqui de 50%. Parece uma bobagem, né? Quando eu cheguei aqui, né, nessa região aqui que eu comecei a cultivar, eu falei que não colocaria sombrite, que as plantas ficariam rústicas, né, ao sol pleno. Só que nem tudo é do jeito que a gente quer no cultivo. A gente tem que se adequar ao que a gente tem e o que a gente pode fazer em cada região, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui mais um pedacinho que eu estou fazendo de sombrite. Essa parte aqui do garden, como vocês conseguem perceber, o sombrite vinha só até aqui, ó, até essa divisão. Eu estou fazendo isso aqui agora, ainda não concluí. Eu estou completando esse restante aqui. Lá no final ainda não está totalmente feito, ó, tá vendo? Eu estou colocando ainda, prendendo, fazendo as ligas. Por quê? Essa bancada aqui, que é a bancada mais nova que a gente fez, queimou muita planta também, né? Queimou bastante planta, a gente já substituiu, né? E já estou colocando sombrite. Assim que eu constatei, né, essas queimaduras, eu não imaginei que teria queimadura aqui, né? Por conta de um pedacinho tão pequeno, né, aberto. Mas aqui exatamente onde entra o sol da tarde. Hoje está meio nublado, não está muito forte não, mas normalmente o sol entra aqui violento à tarde, né? Então estava tendo esse problema, tá? Vale a pena você estar cobrindo se você está tendo problema de queimadura, né? Até algumas plantas maduras tiveram problema de queimadura, eu tive que cobrir. Valeu? Fica a dica aí. Espero ter ajudado você, né, que já teve esse problema ou que venha a ter, a identificar o mais rápido possível e poder fazer a defesa, né, das suas plantas, para que elas não venham ter queimaduras, né, que em muitos casos se recuperam, mas demoram muito para recuperar, né, como se fosse uma queimadura de pele mesmo, para a gente, né, para o ser humano. Então, vá ficando de olho aí, fica de olho na sua planta e não deixa que ela queime no sol, né, se você está numa região que tem muito sol. Então, se você assistiu o vídeo até agora, peço que se inscreva no canal, ative o sininho. Visite nossa loja, né, o Rangel Adênio, tem muita variedade lá de sementes, enxertos, adubação. Temos o kit Angel Nutrição Total. Valeu, fiquem com Deus, um forte abraço.